Seja bem-vindo aqui ao canal do Professor Anderson Cruz. Hoje é domingo, dia 21 de julho, e eu quero poder dizer a ti, desejar-te um excelente domingo, porque o domingo, ele é um dia diferente, assim como todos os dias da semana, só que cada dia tem a sua peculiaridade, uma especificidade. E poder estar aqui nesse domingo, junto com você, e levar essa mensagem, esse conhecimento espiritual, para mim é muito importante. Já aproveita, se inscreva no canal, compartilhe, faça aí o seu comentário, fala de onde você é, e isso é muito importante para que nós possamos também conhecer cada um de vocês, estar próximos de vocês. Dê a sugestão para os próximos vídeos, do que vocês querem ouvir, o que vocês estão precisando. Estou aqui para ajudar, estou aqui para compartilhar o que eu sei, estou aqui para compartilhar minha experiência de vida. E depois que eu sempre tive fé, eu sempre criei em Deus. Mas eu tenho algumas lembranças, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe me obrigava, assim, de ir à igreja. Na época eu ia na igreja católica, no cristianismo católico, só que às vezes não queria ir, mas eu tinha que ir porque eu tinha 8, 9, 10 anos, né? Então eu ficava de castigo. Depois comecei a trabalhar e depois aí fui perdendo, e principalmente depois do falecimento da minha mãe, eu perdi essa conexão com Deus. Mas eu participava já do grupo de perseverança, porque muitos não me conhecem e acham que eu estou começando isso agora. A diferença é que eu, na verdade, eu tomei a coragem de começar com o que eu tenho. Não esperar em ficar melhor, saber... Não, eu tenho que começar do zero, ou do que eu sei. Comece. Então, dos 8 aos 11 anos de idade, eu participava do grupo Perseverança da igreja. Todos os sábados, nós visitávamos os idosos, os enfermos, famílias, pessoas que precisavam de uma companhia, de uma palavra, de um conforto. Então, eu não comecei agora. Outra questão é que na vida acadêmica, em universidades, não se fala muito em fé. A grande maioria se escondem, na verdade. Só que eu decidi assumir a minha fé na vida acadêmica, seja lá onde for. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus. Para mim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os teus ensinamentos históricos, se nós pegarmos o Novo Evangelho, só tem ensinamentos práticos de como nós temos uma vida próspera, abundante. Só que a religiosidade mata, a doutrina de uma igreja mata. Mas também eu tenho que entender, e hoje eu reconheço, que nem sempre padres, pastores, seja lá o líder de qual igreja, de qual denominação, de qual religião, nem todos têm liberdade emocional. A grande maioria estão feridos e feridas emocionalmente e ferem as pessoas que frequentam as igrejas. É isso que eu venho aprendendo nos últimos anos. E nessa minha jornada dos últimos 12 meses, esse crescimento espiritual, essa conexão com o divino, com Deus, me fez enxergar tudo isso e de forma mais leve. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você. Paciência. Quem disse já, Deus me dê paciência? Vou rir porque realmente, quando nós pedimos paciência, eu confesso que Deus mandava um pozinho ali, e eu ia ter paciência. Não. Para você ter paciência, você vai ter que exercitar a paciência, que é um mandamento. Você vai ter que exercitar a paciência com o teu próximo, você vai ter que exercitar a paciência com todas as pessoas, com todas as situações. Paciência. A paciência, você tem que nutri-la a cada instante, todos os dias, do levantar ao deitar-se. Paciência. Quem me dera ter tido paciência. A paciência, poucos têm. Esses eu admiro. Assim como também reconheço que eu sou uma pessoa impaciente. Eu já perdi oportunidades de amizades, de trabalho, de projetos, por falta de paciência. Já perdi profissionais que trabalharam comigo por falta de paciência. Eu tive falta de paciência. Porque entender isso e esse meu temperamento impaciente, dominante,
que quer que as coisas sejam resolvidas, que quando eu perguntar uma coisa seja objetivo direto. Essa é a minha essência. Mas eu tive que aprender a ter paciência para ouvir o outro, paciência para aguentar as desculpas, paciência para gerir pessoas, paciência para esperar no tempo certo. Não tem aqueles velhos ditados? Quem é apressado come cru? Esse é um dos ditados. E é de fato. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de caminhar, eu gosto de resultados. Mas há um tempo atrás eu queria isso para ontem. Eu não entendia o processo, a paciência do processo. Imagine você fazer uma massa de pão. Você tem que socar. Paciência. Eu nunca fiz pão, tá, gente? Eu não tenho paciência para fazer pão. Mas eu tive que aprender a ter paciência para lidar com as pessoas. Isso para mim tem sido muito importante e é um exercício diário. Paciência com o que as pessoas falam, porque se eu pegar um dos exemplos do que as pessoas falam, elas sempre vão te remeter ao teu passado. Mas você, por exemplo, tem muita gente que me conhece, muita gente. Nossa, o Anderson está falando de Bíblia, está falando de Deus, o Anderson virou evangelho. Não, eu creio em Deus. Só que elas nunca me viram nesse formato. Então elas sempre vão lembrar do Anderson de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, 30 anos atrás. A diferença do Anderson para hoje é que hoje eu tenho um posicionamento claro. Eu busquei a minha verdadeira identidade. Eu busquei o meu verdadeiro propósito, a minha missão de vida. Eu comecei a cavocar o meu eu, mas isso eu só consegui alcançar mediante a minha conexão com Deus, com o divino, com Jesus. Jesus é um homem, o único no mundo que foi paciente. Se nós pegarmos a leitura em Mateus, João, as parábolas, então ele ensinava pelas parábolas. Então, a paciência, ela é regida também a partir de uma espiritualidade. Tem pessoas que têm espiritualidade nata, ela já vem, ela nasce com essa sabedoria, essa espiritualidade já aguçada, essa conexão com Deus. Para nós alicerçarmos o que eu estou falando hoje para você, Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Vamos repetir. Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem esperança. Então vamos começar o nosso domingo conversando com Deus, buscando essa paz espiritual, essa sabedoria divina. Então eu trago hoje aqui Romanos 5:3 para falar de paciência. Não só isso, mas também nos gloriamos, ou seja, dai glória a Deus nos momentos de tribulação, dai glória a Deus nos momentos difíceis, dai glória a Deus nos momentos das dores. Eu tenho observado muito nas contratações profissionais essa questão de responsabilidade. Responsabilidade profissional. A minha mãe faleceu em junho de 1993. Eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo. Eu tive que ir até a cidade natal, onde eu nasci. Só que no outro dia eu tive que vir embora porque eu tinha que estar na empresa. Mas Anderson, sua mãe faleceu. Se eu não fosse num outro dia, eu ia ser demitido. São regras. As pessoas têm um hábito de dar desculpas para tudo. Em 98, meu irmão falece. Novamente, eu levei ele para a cidade natal de onde nascemos. Eu tive que voltar no outro dia e trabalhar. Então, glorifique, se alegre, mesmo nos momentos difíceis. Se alegre. Porque eu também já achei que estar no meio de rodas de colegas, de amigos, porque eu não sou santo. Já errei muito, mas muito mesmo, e falho todos os dias. Então, portanto, hoje eu busco ter essa paciência com todos. Eu busco ter essa paciência com as pessoas que apontam o dedo para mim. Paciência
glorificar a Deus, agradecer a Deus. Deus, obrigado por este momento difícil, porque eu estou aprendendo isso. Aí entra sabedoria. Eu tenho uma fé inabalável. Fé é você acreditar no que você quer, já aconteceu mesmo sem ver. Eu tenho que buscar sabedoria a Deus e tenho que ter paciência. Então, sermos pacientes com todos, inclusive conosco, com os nossos projetos. Antes eu montava um projeto, desenhava o projeto, eu queria que o resultado já tivesse hoje. Eu esquecia da jornada, do processo, do planejamento estratégico, do desenvolvimento, das aplicações. Por isso que eu falo, quando nós temos essa espiritualidade, essa conexão com Deus, quando nós conhecemos mesmo a Deus, Jesus, e nós começamos a seguir princípios, quando nós conseguimos ler a Bíblia como um manual de instrução, como diz o Brunet, não tem como dar errado. Só que todos nós vamos passar por momentos bons e momentos ruins. Porque eu comecei a observar a minha vida, eu fiz uma retrospectiva, eu voltei na minha infância. Eu peguei todas as minhas lembranças dos 6 anos que eu tenho para cá. O que aconteceu na minha vida dos 6 aos 12, dos 13 aos 18, dos 19 aos 30, dos 30 aos 40? Porque houve os altos e baixos, como disse uma amiga minha. Por que você viveu tanto looping? E eu respondi para ela. Porque eu não tive sabedoria, porque eu não tive uma pessoa que realmente me instruísse de fato. Porque eu vou te falar uma coisa que tem a ver com educação. Não é porque eu sou professor que eu vou conseguir alcançar todos. E a grande maioria dos professores, possuidores emocionais, que não vão conseguir direcionar o aluno para o seu caminho. Porque eu tenho que entender mais o outro. Só que para eu entender o outro, para eu ajudar o outro, eu tenho que me ajudar primeiro. Eu tenho que ter esse discernimento, essa sabedoria, essa fé. Então, as pessoas misturam muito. Então, a paciência para eu falar a mesma coisa 1000 vezes se for necessário. Como diz Jesus, perdoa 70 vezes 7 se for necessário. É perdoar infinitamente. Perdoe. Agora, eu posso perdoar a pessoa e não acompanhá-la mais. Só que aqui eu estou falando de uma paciência e um perdão diferente. Eu tive que entender, depois de anos gerindo equipes, líder de pessoas. Eu sou empresário hoje, tenho uma empresa. Eu lido com pessoas do mundo inteiro. De você pegar... Aí você apaga o áudio... Não, ainda tá. Você apaga o áudio pela segunda vez. Não, realmente aconteceu isso. Paciência. A paciência vai te conduzir a lugares também incríveis. Resultados incríveis. Paciência para saber... Quantas pessoas não tiveram paciência comigo ou com você para nos ouvirmos? Entender que a paciência faz parte desse crescimento espiritual, faz parte desse crescimento. E como diz Romanos, não só isso, mas também que nós tenhamos glória em todos os momentos das nossas vidas, nos bons e nos ruins, nos bons. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Aí é isso que me faz levantar todos os dias e poder fazer a minha parte. A grande maioria das pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. Elas querem o prato feito. Não, eu tenho que construir, eu tenho que fazer esse prato, passo a passo. Isso é o mais importante. A impaciência leva o ser humano a perder oportunidades. A impaciência, quando nós somos impacientes, assim como eu já fui muito mesmo, por anos, tá? Eu afastei pessoas, eu perdi amizades de amigos, de colegas, até mesmo de família. Nós falamos, nós soltamos palavras que ferem o outro. E isso acarreta perdas infinitas. Então, quando eu tomei essa decisão de, não, eu quero crescer, eu quero sair dessa bolha, eu quero ter essa conexão com... Aí eu realmente comecei
a descobrir essa verdadeira conexão com Deus, entender que você aceitar Jesus como seu Salvador, você aceitar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pelos teus ensinamentos, por todos os problemas que eu já passei e passo, eu tenho leveza, eu tenho alegria. A paciência te faz também você saber falar na hora certa. Um exemplo, recentemente, eu falei para um amigo e disse o seguinte: poxa, depois que começou a namorar, sumiu? A resposta desse amigo foi: você está infeliz? Do jeito que eu sou impaciente, porque assim, eu tenho uma impaciência no meu corpo, no meu eu. Isso é fato. Só que ali eu tive que dominar a minha impaciência, ser paciente para saber responder. E respondi no outro dia e disse: quando nós somos amigos, quando há uma amizade, nós podemos conversar com os nossos amigos e falar abertamente. Mas eu te falo uma coisa, eu não aceito a tua palavra porque eu nunca fui infeliz. Já tive momentos de tristeza, de raiva, de solidão. E quando nós começamos a conhecer mesmo a Jesus, você vai ver que você nunca mais está sozinho. Então, a paciência junto com a sua sabedoria começa a conduzir o teu comportamento, as suas atitudes. Você olha para as pessoas com mais tranquilidade, com mais amor. A paciência te ensina também a você ter amor, porque o mundo jaz o maligno. Não sei qual é a dificuldade, mas nós temos que entender isso de uma vez por todas. Gente, saiba que nesse mundo que nós vivemos, nós temos o mundo físico, mas existe o mundo espiritual. E desde criança eu conheço isso. Desde criança eu vejo padres, pastores, pais de santos falarem que existe isso. Então não é do nada. Só que o meu posicionamento, a minha fé está em Deus. Ela é alicerçada no Evangelho de Jesus. E cada um tem a sua fé. E quando eu trago esse conhecimento espiritual, eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de dogmas e doutrinas. É fé. Deus. Deus com você, você com Deus. Jesus, a Trindade, Pai, Espírito e Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Somos mente, corpo e espírito, né? A mente é a alma. Alma, emoções. Emoções têm que ser geridas, controladas. Paciência. Paciência. Ser paciente como Jesus. Minha mensagem para você hoje. Paciência. Desejo a você, para sua família, para sua casa, um domingo muito abençoado, uma semana muito próspera, muito abençoada. E que Deus ilumine a cada um de vocês. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Aliás, não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, deixe o seu comentário, curta e se inscreva no canal. Paz e prosperidade.